Olá pessoal, eu sou Ludmila e eu vou fazer uma apresentação sobre o artigo Ações da Administração Pública diante da crise causada pela Covid-19, uma revisão sistemática. Esse artigo foi escrito primeiramente pela Estefânia Soares dos Santos, com a ajuda de Juliana Maria de Araújo e obviamente a minha, Ludmila. Todas somos da Universidade Federal de Viçosa. Bom, como é de conhecimento geral, no final de 2019 tivemos o surto de um vírus jamais visto. E como foi um vírus com... E considerando as proporções mundiais do vírus, os governos responderam de diversas maneiras também. Países afetados inicialmente seguiram o consenso do isolamento social, enquanto ampliavam a infraestrutura hospitalar e ofereciam alguns exames de identificação do vírus. No Brasil, houve uma desarticulação entre os entes federativos e essa desarticulação ela tinha como consequência a falta de informações. Isso destacou a necessidade de detalhar e compreender as respostas governamentais à pandemia. Ito e Iwaia, eles destacam que dentre as ações tomadas, a expansão do sistema de saúde aliada a medidas de contenção da propagação do vírus, tais como o distanciamento social, a colaboração com o setor privado, o fechamento do comércio não essencial, entre outras, foram as mais destacadas no país. Sendo assim, essa pesquisa tem como objetivo principal analisar as estratégias adotadas pela administração pública brasileira para enfrentamento da Covid-19 e verificar se houve convergência com as ações adotadas por outros países. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, que culminou na análise integral de 67 artigos, que continham análise sobre as ações adotadas no Brasil e em 29 localidades de diversos continentes. Para a identificação desses artigos, buscou-se os termos Covid-19, pandemia ou pandemic no título. Como filtro, utilizamos os estudos da área de Ciências Sociais Aplicadas ou Public Administration, nos anos de 2020 e 2021. Após essa primeira pesquisa, 48 artigos foram excluídos por não terem acesso aberto e 55 foram excluídos por estarem duplicados. Ainda nessa filtragem, 299 artigos não tiveram aderência à proposta da pesquisa, o que resultou nos 67 artigos para análise completa. Os dados foram pesquisados nos indexadores SPEL, Web of Science e Cielo. Bom, a partir da análise integral dos artigos, tanto nacionais quanto internacionais, emergiram 4 categorias de análise. Políticas públicas para o enfrentamento da pandemia, que está relacionada às práticas usuais no Brasil e no mundo. Interações entre os atores, que engloba práticas realizadas a partir da cooperação entre eles. Práticas inovadoras, ou seja, ações não usuais que foram adotadas no contexto da pandemia. E os desafios encontrados pelos governos, que acabaram influenciando nas políticas implementadas. Em relação à primeira categoria, as principais políticas públicas adotadas pelos entes federativos no Brasil, destaca-se os programas de transferência de renda, auxílio financeiro a empresas e a população vulnerável, o fortalecimento do programa Restaurante Popular no Rio Grande do Norte, a distribuição de cestas básicas à população vulnerável e de refeições aos estudantes da rede pública, o distanciamento social, a adoção do teletrabalho e a suspensão de atividades que propiciassem aglomeração de pessoas. Já em relação à importância dos atores na minimização dos efeitos da pandemia no Brasil, foram destacados o investimento em recursos tecnológicos pelo Instituto Nacional do Câncer, que protegeu os funcionários e pacientes, a recomendação 62 por parte do Conselho Nacional de Justiça, que culminava na saída antecipada ou prisão domiciliar de detentos com penas leves, a garantia de prestação de serviços básicos à população,
como saneamento básico, independentemente de inadimplência, a ação da Anvisa em relação à testagem, amostragem, a garantia dos equipamentos, vacinas, e a ação das universidades públicas, que disponibilizaram pessoal, laboratório e incentivaram as pesquisas no sentido de encontrar uma vacina e melhores métodos para combater a pandemia. As práticas inovadoras para o enfrentamento das externalidades da pandemia no Brasil foram destacadas a criação de moedas digitais para o pagamento de auxílio financeiro, a criação de sistemas de gerenciamento de dados para o monitoramento dos índices de isolamento social, a adoção de sistemas de drive-thru e de entrega de serviços, aplicativos de entrega de serviços e produtos. Dentre os desafios no Brasil, os artigos destacam o comportamento do presidente da República, a descoordenação entre os entes federativos, a existência de dilemas morais que desafiaram a gestão pública, o desenho do financiamento da saúde, que não correspondia à dimensão da crise, a ausência de liderança do governo federal e os conflitos entre este e os demais entes em relação às medidas que deveriam ser adotadas. Ou seja, além do enfrentamento de uma crise de saúde, o Brasil enfrentava uma crise política. Sendo assim, considerando que o estudo teve como objetivo compreender as estratégias formuladas pela gestão pública brasileira pelo enfrentamento da pandemia de Covid-19 e se houve convergência com as práticas internacionais, a gente percebe que sim, algumas ações tomadas no cenário brasileiro convergiram com as ações adotadas por outros países, mas somente em relação ao tipo de política, ou seja, a proteção à população vulnerável e às empresas. Contudo, essas políticas diferem-se em relação à magnitude, em função do tamanho e da geografia do Brasil, e a capacidade de investimento financeiro, que geralmente outros países mais desenvolvidos possuem maior capacidade e menor magnitude. Uma particularidade do Brasil é que houve uma dificuldade grande na tomada de decisão e uma descoordenação de ação entre os entes federativos, como mencionado no último slide. Além disso, o estudo mostrou que a experiência e o planejamento para crises ou a capacidade do sistema de saúde não foram determinantes para o enfrentamento da pandemia. Países que já enfrentaram outras pandemias, outros vírus, não necessariamente lidaram melhor com a situação do que países inéditos. Sendo assim, confirmou a grandiosidade da crise vivenciada. Nós agradecemos a atenção e ficamos à disposição para perguntas e contatos posteriores. Muito obrigada.